Sábado, dia 29 de março, novo vídeo no canal, e nesse vídeo eu irei trazer 5 opções de ações abaixo dos R$ 10. Bom, antes de ir para o assunto do vídeo, eu quero deixar claro que nenhuma ação que eu apresentar é uma recomendação. Esse vídeo tem o intuito de ser apenas um vídeo informativo. Então, dito isso, vamos para o vídeo. Bom, iremos começar aqui com a Itaúsa. A Itaúsa que por muito tempo ela ficou deixada de lado por pagar baixos dividendos. Hoje ela tem um dividend yield voltando aqui para 9,57%, que há um tempo atrás ficou abaixo disso, sendo até piada no mercado financeiro por seus baixos dividendos. Mas hoje ela com certeza volta a ser uma grande opção para quem pensa na estratégia de dividendo. Hoje ela está quase ali na casa dos 10%, sendo negociada um pouco acima do seu valor patrimonial, com PL de 7. Nos últimos 12 meses ela apresentou uma valorização de quase 5%. E se nós considerarmos aqui a fórmula de Graham, ela teria um upside de 66% para subir. Bem, uma empresa já bem conhecida por todos nós, com ótimos indicadores, uma margem líquida bem acima do que a gente espera, mas é claro que aqui está se tratando de uma holding. A Itaúsa é uma holding que tem a maior parte da sua composição, o Banco Itaú, tendo outras posições para complementar. Tem um ROI bem atrativo também, um CAGR de lucro interessante e a dívida líquida bem equilibrada. Bom, e aqui trazendo um pouco aquilo que eu tinha falado sobre o dividend yield nos últimos anos, e a partir de 2015 ela começou a descer um pouco o seu yield. Ali em 2018 voltou próximo ao patamar de 2016, em 2019 deu uma crescida de novo, e a partir de 2020 ela não manteve esse yield que a gente espera sólido assim, que seria os 6%. Então agora, depois do ano passado, que ela voltou a se tornar uma empresa mais interessante de novo no quesito de dividend yield, e a média dos últimos 5 anos passou a ser de 6,28%. Bom, a diretoria da empresa já citou que pretende voltar com esse dividend yield mais alto, né, do que eles costumavam pagar, e voltar assim então ser uma referência em questão de empresa de dividendo. Bom, e nessa matéria da Money Times, eles destacam a diferença da holding Itaúsa e do Itubi4, que seria de fato o banco Itaú sem o advento da holding. Genial calcula retorno de dividendos 20% superior ao do Itaú, Itubi4. Hora de comprar? Bom, aqui no corpo da matéria vem explicando que eles esperam um retorno de 21% superior ao do próprio Itaú, tendo um preço-alvo de 12,73, o que representa uma alta de 31%. E aqui a gente pode perceber o desconto da holding, de que tanto se fala no mercado financeiro. Você tendo essa diferença de 21% superior ao próprio Itaú, exemplifica claramente esse desconto de holding. Então, no final, acaba que a holding ela se torna mais interessante do que a própria empresa em si. Bom, seguindo aqui, a próxima ação é o Banco Pioneer. E se vocês já acompanham aqui no canal, sabe que essa empresa não é nova aqui, ela já apareceu no canal. Uma empresa muito interessante realmente. E se vocês de fato já viram, vocês sabem por que essa empresa é interessante. Tem um dos menores PLs da bolsa, sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial e com um dividend yield muito interessante de 11%. Esse é um banquinho da bolsa, uma empresa de baixa captação, com valor de mercado de 1 bi e com caixa de 1 bi também. Então, assim, é uma empresa muito boa, de fato, e uma empresa que com certeza protagoniza aí entre as melhores opções em questão de banquinho da bolsa, né? E aqui tem uma comparação dele com os principais índices, e aqui a gente pode ver que o Banco Pioneer ele ganha disparadamente quando comparado ao Ibov e ao IFIX. E na questão de dividendo, a empresa no ano passado, ela pagou no mês 1, 4, 7, 11 e 10, o que deixa pra gente uma boa impressão de dividendos e do que a gente pode esperar para o ano de 2025. E citando 2025, o banco já pagou 2 dividendos, um em janeiro e o outro em fevereiro, mas com certeza uma boa opção de empresa. E aqui é uma notícia do próprio Investidor 10, cita que o Banco Pioneer anuncia lucro recorde, dividendos e recompra de ações. Aqui ele cita que o Banco Pioneer vai distribuir 3,1 milhões em dividendos no próximo dia 28 de fevereiro, o que já aconteceu, né? O que é um dividendo baixo, né? De 0,01. E além disso terá recompra de ações, o que ajuda muito o investidor, porque a posição dele se torna mais relevante quando a própria empresa faz essa recompra de ações, aumentando assim também
o yield do próprio investidor, como obviamente eles citam aqui abaixo, que é o objetivo principal da recompra é viabilizar o pagamento da remuneração variável aos administradores e também maximizar a geração de valor ao acionista. E aqui cita o lucro recorde, que foi de 258 milhões em 2024 e cresceu 43% em relação a 2023. Então é uma ótima opção aí de banco, não só porque ele está sendo cotado abaixo de R$10, mas com certeza uma boa opção quando a gente tem uma empresa que é de baixa captação, mas mesmo assim ela pensa na distribuição de dividendos, gerando valor assim para o seu acionista. A próxima opção é a Sanepar, uma empresa já bastante conhecida aí pela bolsa. Ela está sendo negociada aí nos seus R$5. Teve uma variação de quase 5% nos últimos 12 meses e com um PL bem interessante, sendo negociada também abaixo do seu valor patrimonial e um dividend yield abaixo do que a gente procura, que seria no mínimo 6%. E aqui pela fórmula de Graham, o preço justo dele é de R$13 e com isso um upside de 138%. Passando aqui rapidamente pelos indicadores fundamentalistas, a empresa tem uma margem bem boa, de 23%, uma dívida líquida bem equilibrada, um ROI acima de 10% e o CAGR de lucros dos últimos 5 anos abaixo de 10%. E quando a gente pega o recorte aqui do dividend yield médio, a gente tem um baixo dividend yield observado. Então nesses últimos anos o mais alto que a gente tem foi em 2015, com um dividend yield atípico de 15%. E na média a gente percebe que a empresa não tem essa cultura de fato de distribuir bons dividendos. E a gente fica ali na média dos últimos 5 anos com 5,8% de dividend yield. Bom, e aqui na matéria do petróleo, a ação é citada como uma das opções baratas para 2025. Bom, então aqui cita que os especialistas voltados ao acúmulo patrimonial previdenciário aponta ela como uma das opções de empresas interessantes para 2025. E aqui retrata bem aquilo que a gente disse do dividend yield médio dos últimos anos. Política de dividendos decepciona, mas há espaço para a reviravolta. Então a gente pode ver daqui para frente uma mudança nessa cultura da Sanepar com relação a dividend yield, porque de fato é uma empresa interessante quando a gente olha em questão de fundamentos, é uma empresa boa, só que de fato é uma empresa que não distribui dividend yield com uma boa recorrência, com uma porcentagem que a gente procura para uma carteira previdenciária no momento. E aqui cita um payout de apenas 31% e cita que para quem comprou barato a empresa, o dividend yield recente pode chegar até 8%, o que aí obviamente se torna interessante pra gente. Passando aqui para a próxima empresa, já também bem conhecida na Bolsa de Valores, a Klabin, que nos últimos 12 meses teve uma desvalorização de quase 13%, uma empresa não tão barata assim, com um PL de 12%, uma empresa que está aí pouco esticada, óbvio, com relação do que a gente espera das principais empresas pagadoras de dividendos, sendo negociada acima do seu valor patrimonial e com dividend yield quase no limite do mínimo que a gente espera. Passando rapidamente aqui pelos indicadores fundamentalistas, a dívida líquida dela aumentou e obviamente isso aqui é um fator dessa desvalorização. A empresa com uma dívida líquida maior, ela é obviamente rapidamente notada pelo mercado e acaba deixando de ser uma das principais opções, justamente porque o fluxo que ela poderia estar pagando dividendo, ela está pagando dívida, e aí obviamente você desanima um pouco para quem tem a cabeça de investir pensando no acúmulo de ações para os fins de dividendo. Tem um CAGR de receita dos últimos 5 anos de 10%, um ROI interessante de 27% e uma margem líquida abaixo de 10%. De fato, o que mais pega aqui é esse PVP, seu negociado acima do seu valor patrimonial, e essa dívida líquida um pouco alta. E se a gente olha aqui no dividend yield médio, a gente tem 2018 e 2022 sendo os maiores dos últimos 5 anos. A gente percebe também que, olhando nesse recorte de 5 anos, a empresa não tem uma recorrência tão forte assim no pagamento de dividendo. A gente sabe o que aconteceu aqui em 2020
2020 em relação à pandemia, pagando quase nada de dividendo, mas deixa um recorte dos últimos 5 anos abaixo do que a gente espera do mínimo, que é 6% de dividend yield. E passando aqui para outra matéria do O Petróleo, cita aqui a Klabin despencando 12% e reduzindo dividendos. E aqui explicando o porquê, né, o principal motivo dela ter reduzido os dividendos é justamente o que a gente tinha visto nos indicadores fundamentalistas da empresa, a alta alavancagem. Então, obviamente, a empresa ela está se endividando com novos projetos, só que obviamente isso afeta nos dividendos. Então, o principal motivo da empresa ter reduzido os dividendos é essa alta alavancagem, assim como a gente viu nos indicadores fundamentalistas. E aqui, com a projeção da própria Klabin, esse investimento deve impactar negativamente os resultados por 2 anos. Então, ela já está aqui comunicando ao mercado que por 2 anos ela não vai conseguir manter uma boa regularidade nos dividendos. Porém, cita que começa a gerar uma economia significativa a partir de 2026. É claro, a empresa está investindo nela mesma, está sacrificando um pouco desses dividendos a curto prazo, mas no médio a longo prazo a tendência é que esses dividendos melhorem quando esse investimento voltar para a empresa. Próxima empresa é a Goal Metalúrgica Gerdau. Está sendo cotada ali a 9,50. Nos últimos 12 meses tem uma variação negativa de quase 7%. E com um PL de 6,35, também sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. O dividend yield não é tão interessante nos últimos 12 meses, e segundo o Graham, a fórmula de Graham, ela tem um upside de quase 170%, com um preço justo de 25. Vindo aqui para os indicadores fundamentalistas, a gente tem um payout de 30%, o que claramente reflete nesses 4% de dividendo, uma margem líquida bem baixa de 2%, um ROI abaixo de 10% e uma dívida líquida controlada e um CAGR de lucros com mais de 10% nos últimos 5 anos. Vindo aqui de novo para o recorte do dividend yield médio nos últimos 5 anos, a gente tem uma média de quase 11%, tendo ali o seu ano mais significativo e atípico no pagamento de dividendos em 2021, com 21% de dividend yield, abaixando ali para quase metade no ano seguinte em 10,36%, em 2023 14,35%, mas esses foram os pilares aí de maiores pagamentos nesses últimos 5 anos de dividendos. Quando a gente parte aqui para antes de 2021, a gente tem 1,73 e 1,49, que é uma média bem baixa realmente no que a gente busca em quesito de dividendo. Em 2024 a gente teve 4,42% de dividendo e atualmente com 4,74%. Bom, uma boa notícia que saiu aqui em janeiro, no dia 21 de janeiro, é que a Gerdau e a Metalúrgica Gerdau, que é o que a gente está analisando aqui, aprovam novos programas de recompra de ações. Então isso aqui, como já dito antes, é uma coisa positiva para os acionistas, porque deixa eles com um dividend yield um pouco maior, porque você tira grande parte de ações em circulação, aumentando assim o seu dividend yield, bem como a sua participação aumentando na empresa. E aqui cita que a Metalúrgica Gerdau irá adquirir até 6 milhões de ações preferenciais, o que dá aproximadamente 1% das ações em circulação, o que é uma coisa interessante se a empresa realmente pensa em ter uma política de dividendos um pouco melhor. Bom, vindo aqui para a parte final do vídeo agora, eu trouxe uma comparação de todas essas opções que eu trouxe para vocês. E se vocês tivessem investido R$1.000 em todas essas opções de ações há 5 anos, quanto você teria hoje de retorno no seu investimento? Se você tivesse investido R$1.000 em Goal, em 5 anos você teria o equivalente a 1.896. Se você tivesse investido R$1.000 na Itaúsa, você teria R$1.572. Se você tivesse investido R$1.000 no Banco Paine, hoje teria 1.425. Na Klabin, você teria 1.243. E na Sanepar, 963,70. E aqui agora comparando a evolução do lucro, em porcentagem, quem ganharia e ganharia disparado é o Banco Paine, com 526%. Em segundo lugar, o Goal ficaria em 245%. Em terceiro lugar, a Sanepar, com 146%. Quarto lugar, a Itaúsa, com 81%. E a Klabin, em último lugar, com menos 17%.
E se a gente cita em questão de valor, a Itaúsa ganha com 14 bi, a Goal em segundo lugar com 4 bi, Klabin em terceiro com 2 bi, Sanepar em quarto com 1 bi e meio e o Banco Paine com 257 milhões. Bom, e agora para finalizar o vídeo com a comparação final aqui, nós temos o Banco Paine ganhando em questão de PL e a Goal ganhando com PVP, EBITDA, EV sobre EBITDA, enfim. Em questão de dividendos de yield, nós temos o Banco Paine ganhando e em contrapartida a Itaúsa ganhando em vários indicadores chaves aqui. Margem EBITDA, margem líquida, dívida líquida, enfim, CAGR de lucro nos últimos 5 anos. Mas e para você? Dentre essas 5 opções de empresas abaixo de R$ 10, qual opção seria a melhor? Deixe abaixo nos comentários e eu fico por aqui e encontro vocês no próximo vídeo. Até a próxima e grande abraço.